Vamos falar um pouco sobre essa carteira do Tesouro Direto. Hoje é o dia 10 de julho, queria até começar falando sobre o dia 9, o dia de ontem. Era um feriado para o Tesouro Direto, né? Até um tempo atrás. É o feriado do aniversário da Revolução Constitucionalista de São Paulo, e ele ficava parado. Então a gente tinha uma questão aqui no app que definia no nosso calendário que poderia ser feriado. Por isso ele gerou alguns e-mails. Se você recebeu esses e-mails, desculpe, mas já fique sabendo que o assunto foi corrigido. Continuando aqui então, o que você vê aí? Um título de baixo risco, já sabe, né? Que é o Selic, mas tem aqui PCA 45 e o 55, que já tem alto risco, né? Então esse resumo aqui é interessante, tá? Você vê que a maior parte está no Selic, muito bem, você vê direto, mas não é suficiente, né? A questão do Tesouro Direto é essa. Ele é um serviço em que você fica à vontade para comprar e vender, mas você não tem apoio. Então o propósito do app é justamente te dar esse apoio. Te falar sobre outras considerações que você deve ter para cada um desses títulos. Então, vamos ver alguns aspectos aqui hoje, vamos conversar também sobre isso e falar sobre essa carteira mais algumas vezes. Você pode ver a lista, né, na ordem, aqui no caso foi uma lista gerada e está em ordem, né? Primeiro sempre o Selic, depois o IPCA 45, daí o com juros. Vou fazer aqui na calculadora personalizada o reavaliar investimentos, que você deve fazer bastante, né? Deve fazer com frequência. Olhar o patamar de taxa que está e se perguntar, esse é um patamar de taxa que eu estou satisfeito, que eu estou satisfeita? Pode cair mais? Se cair mais, eu estou inclinado a fazer o resgate ou não, enfim. Vou concluir aqui a análise e vou fazer também uma verificação aqui no atualizações recentes, como é que está a taxa. Então, principalmente a do 45, está em 6,31, né? Cai um pouquinho. Agora você nota, se você olhar aqui no histórico recente, histórico de taxa no 45, a máxima recente foi 6,53. No 2/7, passou poucos dias, né? Caiu de 6,53 para 6,30. Esse é outro patamar, né? 6,31, justamente. Então, eu diria, olha, se for continuar a cair e chegar no 6,30, talvez você já queira pensar em fazer o resgate. E o que significa isso? Seria você começar a acompanhar do mercado futuro se a taxa já voltou a subir. Se ela voltar a subir, você já fazer o resgate. É uma possibilidade. Depende também da data do imposto de renda, né? De quando você comprou e como é que vai ser a alíquota de imposto de renda. Por isso é que você vai ver aqui. Vou voltar lá na reavaliação de investimentos. E aqui ele classifica, né? As maiores rentabilidades, o Selic. Por que isso? Porque até outubro ele vai reduzir a alíquota, então vai ser mais vantajoso. Se você puder esperar, melhor, né? Esse é o primeiro, então ele impede os outros. Então você tem até que ver o valor líquido dele é relevante em relação aos outros. Esse caso era do exemplo, né? Então é interessante você tentar segurar para se beneficiar dessa alíquota. Aqui é um retorno futuro muito interessante, certo? Claro que os outros seriam mais baixos, porque não tem esse impacto todo. Aqui é 1/6 da coisa, mais ou menos, né? Tá? Porque a quantidade ficou praticamente a mesma, né? Sempre era 0,16, lembra disso? Eu diria, como o IPCA 45 não está lá em cima, não seria o caso de você fazer um resgate de um título de curto prazo, de um título de baixo risco, para tentar ir para o de alto risco nesse momento, certo? Você tenta fazer isso quando as taxas estão lá em cima, né? E um resgate do 45, vamos olhar aqui um primeiro exemplo. Esse aqui você já viu que é o terceiro, ele está tranquilo para resgatar. É o que tem a maior rentabilidade, já está bem abaixo, né? E é até 2025, então não tem redução de alíquota nos próximos meses, nas próximas semanas, com certeza. Então você poderia fazer isso. Claro que ele está no negativo por enquanto, mas não é o principal, né? O principal é se ele pode ficar pior, né? Se ele apresentar uma subida muito rápida. Aqui na compra foi 5,72, demonstrou que foi um valor de taxa baixo, né? Já que ele subiu tanto.
ao menos se você, na época da compra, olhou o mercado futuro e estava em queda, aí pode ter sido uma boa compra. Se você não olhou, comprou aleatoriamente, não é uma boa compra, tá bom? Então são alguns comentários sobre essa carteira, de novo sobre o apoio que o app te dá para você fazer essas movimentações. Espero que tenha sido útil. Avalie o vídeo, inscreva-se no app, no canal. Vamos falando sobre Tesouro Direto com esse nível de detalhe, tá bom? Obrigado.